Meus queridos, paz do Senhor para vocês, que Deus os abençoe. Eu acho que, como você já deve ter visto no título desse vídeo, eu venho aqui responder uma pergunta que eu mesmo me fiz. Por que Jesus não vem nessa pandemia? Por que o arrebatamento não acontece nessa pandemia ou durante essa pandemia? E a própria Bíblia, ela nos explica. A própria Bíblia, ela nos menciona acerca disso. É bem na verdade que a gente não pode dizer a data, bem na verdade a gente não pode dizer o momento certo do arrebatamento, mas a Bíblia nos dá indícios de que não vai ser durante este momento de dificuldade. E eu venho aqui dizer para vocês a respeito desses indícios perante a Bíblia, perante os fatos que a Bíblia nos dá, para que nós possamos entender, compreender e ter um pouco mais de noção acerca da escatologia bíblica, acerca dos fins dos tempos. E o texto que eu tomo por base, meus queridos, ele se encontra em Mateus 24, em que o próprio Jesus vai dizer a respeito disso, tá? Vamos tomar por base esse texto, Mateus 24. Olha o texto que a gente toma por base. Mateus 24, 37. Olha o que ele diz aqui. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. É bem simples. Peguei essa Bíblia aqui, ó, Nova Versão Transformadora, uma Bíblia bem simples, para que a gente entenda de forma bem rápida o que Deus está falando para a gente, o que Deus quer nos falar, para que nós possamos entender acerca desse assunto. Meus queridos, olha o que Jesus vai dizer aqui, Mateus 24. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi naquele tempo em que Noé pregou, aquele tempo que Noé anunciou. Noé anuncia o dilúvio mais de 100 anos, dizendo ao povo que iria chover, dizendo ao povo que iria acontecer algo terrível, acabar com a humanidade, em que Deus iria trazer um juízo, em que Deus iria trazer algo terrível sobre a face da terra. Só que a vida estava muito boa para o povo, só que a vida estava confortável para o povo daquele tempo. Era difícil o povo entender, era difícil o povo assimilar a pregação de Noé. Então, infelizmente, Noé pregou, Noé fez o que fez. Só que o povo não deu ouvido à sua pregação. Aí eu te pergunto, por que o povo não deu ouvido? O povo não deu ouvido, meus queridos, porque estava tudo confortável. E até porque a pregação de Noé, aos olhos humanos da época, era uma pregação maluca, era utopia, era conto de carochinha, era maluquice para o povo. Porque Noé estava pregando que iria chover, e naquele tempo a única coisa que caía sobre a terra era um orvalho, era algo bem mansinho, mas Noé, ele pregava que viria uma chuva terrível, algo que nunca ainda havia tido naquele tempo. Chuva terrível não havia acontecido ainda, então era difícil do povo acreditar. Era difícil do povo acreditar naquilo que Noé estava pregando, até o dia em que aquela chuva terrível veio, e aí era tarde para aquele povo acreditar. Por que Jesus faz alusão à sua vinda para buscar a igreja com os dias de Noé? Porque para nós pregarmos acerca do arrebatamento da igreja, para nós pregarmos acerca da volta de Jesus, é loucura.
é utopia aos olhos daquele que não acredita. É loucura. Só que vai para muitos que hoje acham que é loucura, para muitos que acham que é utopia, um dia verão que realmente era verdade aquilo que a igreja pregava, que realmente era verdade aquilo que a igreja dizia. É por isso que não podemos parar de pregar. Mas Caio, você falou no começo do vídeo acerca da pandemia, por que não na pandemia? Foi o texto que lemos. Porque tudo estará correndo na naturalidade, tudo estará correndo de forma comum, vai estar confortável para a humanidade quando Jesus voltar. Vai ter banquete, vai ter festa, casamento, o povo vai seguir a sua rotina, vai estar tudo na rotina da humanidade quando Jesus voltar. E aí Pedro vai dizer que ele virá como um ladrão. E aí Pedro vai dizer que ele vai vir na calada da noite, não noite estou dizendo, mas é uma analogia, vai vir numa hora em que ninguém espera. Por quê? Porque vai estar confortável. As coisas vão estar correndo na naturalidade, o dia a dia vai estar tranquilo. Por que não pode ser nessa pandemia? Porque tudo está restringido. Você não pode sair, você não pode fazer uma festa, você não pode ir numa festa, porque nós estamos restringidos a limitações por causa dessa pandemia. Mas quando Jesus voltar, não vai ter esse tipo de restrição. A gente vai poder ir numa festa, poder ir num casamento, vai poder estar levando a rotina que a gente queria, na naturalidade. E é nessa hora, é nesse tempo que Jesus vai voltar. É nesse tempo. Porque eu prego arrebatamento em um tempo de pandemia e as pessoas param para me ouvir porque a situação não está muito boa. Então elas param para me ouvir algo que gera esperança ou medo, ou seja lá qual for o sentimento em que a pandemia, em que a minha mensagem vai transmitir nessa pessoa. Ela para me ouvir, mas em um tempo de naturalidade, em um tempo de tranquilidade, poucas pessoas vão parar para ouvir. E é aí que está o X da questão. É aí que vai estar o X da questão. Porque em um tempo em que as coisas estarão confortáveis, poucas pessoas vão querer parar para ouvir algo a respeito de arrebatamento, escatologia bíblica. Poucas pessoas vão querer parar para ouvir esse tipo de mensagem. Mas para nós que estamos na igreja, acontecerá algo que irá nos predizer que está mais próximo o arrebatamento da igreja, o arrebatamento, a volta de Jesus. Caio, eu preciso de uma alusão acerca disso, te dou ela agora. Joel 2, 28 ao 32, vamos ler para a gente entender isso aqui. Joel capítulo 2 e o versículo 28. Olha o que a Bíblia diz para nós entender. Vai estar assim ante ao arrebatamento da igreja. Então, depois de eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei do meu espírito até mesmo sobre os servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua tornará vermelha como sangue, até que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns no monte de Sião em Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes e o Senhor chamou. Meus queridos, é o que eu vos digo. A vinda de Jesus se aproxima e a igreja, ela vai ser avisada. E como será avisada? Um grande avivamento, um grande despertamento virá sobre a igreja, e é isso que nos anima, nos incentiva, nos traz esperança. Porque ante o arrebatamento, Cristo vai nos avivar, nos incendiar com o seu poder. E com certeza será uma bênção para todos nós. Que Deus te abençoe.